meus amados, graça e paz do Senhor Jesus, mais um Maná de Graça, mais uma semana começando e nós aqui trazendo para você mais um devocional, uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. O melhor de Deus está por vir. Nessa semana, querido, Deus vai nos surpreender com esse melhor para que o nome dele seja glorificado e exaltado nas nossas vidas, amém? Então continua firme no Senhor, crendo nas suas palavras, nas suas promessas. Nenhuma dessas palavras irá cair por terra. O Senhor vai cumprir cada uma delas e vai glorificar o seu nome na tua vida ainda mais, especialmente nessa semana, amém? Querido, hoje eu quero falar a respeito das promessas de Deus. O que são as promessas do Senhor nas nossas vidas? Para que servem essas promessas? Amém? E eu quero ler um texto que está lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Amém? Muitas pessoas não sabem para que servem as promessas. O que são as promessas de Deus para as nossas vidas, querido? As promessas de Deus são a revelação da colheita que o Senhor quer nos dar. Amém? Todas as vezes que você recebe uma promessa de Deus, Ele está revelando para você qual é a colheita que Ele quer te dar. Independente de qual área seja, toda promessa de Deus revela para nós qual é a colheita que Ele quer nos dar. E se é a colheita que Ele quer nos dar, essa revelação também, ou essa promessa também, revela qual é a semente que devemos semear para alcançar o cumprimento dessa promessa. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz que nós necessitamos de perseverança para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente semeie para alcançar o cumprimento da promessa dele nas nossas vidas. Por isso que esse texto, querido, está dizendo assim: pelas quais ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis, ou seja, eu e você, nos tornemos o quê? Participantes da natureza divina. Então, as promessas de Deus revelam a colheita, e as promessas de Deus também revelam qual é a semente que nós iremos ter que semear para alcançar o cumprimento daquela promessa. Um exemplo disso na palavra de Deus é: Deus disse para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, versículo 1: Abraão, sai da casa do teu pai, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele, no versículo 2, fala assim: eu farei de ti uma grande nação. Então, a promessa de Deus não era um filho. A promessa de Deus era fazer de Abraão uma grande nação, para que todas as famílias da terra, no versículo 3 vai dizer isso, fossem benditas em Abraão. Amém? Então essa era a promessa. Então o que Deus fez, querido? Deus deu um filho para Abraão, que era o chamado filho da promessa, de nome Isaque. Então no capítulo 22 de Gênesis, Deus vai chegar para Abraão e vai falar para ele o seguinte, a partir do versículo 2: pega o teu filho, o teu único filho, aquele a quem Isaque, aquele a quem tu amas, e oferece em sacrifício a mim.
O que Deus está dizendo aqui é que tinha chegado a hora de Abraão pegar a semente que Deus havia dado, que era o filho, Isaque, e semear o seu filho para que a promessa de se tornar uma grande nação se cumprisse na vida dele. Porém, amado, lá em João capítulo 12, versículo 24, diz que Jesus dizendo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele permanece só. Porém, se ele morrer, produz muito fruto. Nós semeamos, querido, a semente na terra, porém toda semente só morre no lugar, no altar de Deus. Por isso que Abraão teve que andar a caminho de 3 dias até um lugar chamado Moriá, e ele levantou um altar, colocou o seu filho em cima para oferecer em sacrifício ao Senhor. Tá certo que Deus não permitiu que Abraão matasse a Isaque, mas o que Deus viu ali na vida de Abraão é que Abraão estava disposto a fazer qualquer coisa para agradar o Senhor, até entregar aquele filho que era o sonho que ele teve a vida inteira. Então, meu amado, para que a promessa se cumprisse na vida de Abraão, para que Abraão se tornasse tudo aquilo que nós conhecemos dele hoje através da palavra de Deus, ele precisou pegar aquilo que Deus havia dado para ele, que não era a colheita ainda, que não era o cumprimento da promessa, mas uma semente, lançar na terra para que a promessa fosse gerada, para que a promessa se cumprisse. E hoje, nós somos o cumprimento dessa promessa que Deus fez a Abraão. Amém, amado? Então entenda, quando Deus te revela uma promessa, Ele está mostrando para você que tipo de colheita Ele vai te dar, mas também Ele está revelando que tipo de semente que você vai ter que semear. Eu já vi muitas pessoas receberem promessas de Deus, Deus falando, vou fazer de ti um pastor, vou fazer de ti um missionário, vou levantar você como um homem de Deus para poder pregar o evangelho. Querido, tem promessas assim, o que essa pessoa vai ter que semear? Ela vai ter que semear a sua vida no altar de Deus para que a promessa dele se cumpra na vida dessa pessoa. Já conheci pessoas que receberam de Deus a promessa da prosperidade financeira. Deus disse através de profetas que Deus iria prosperá-los, de um tanto que ele não saberia nem o quanto possuía. E essas pessoas ainda hoje, elas não têm tanto assim. Então qual é o tipo de semente que ela tem que semear? Ela tem que semear na área financeira. Ela tem que semear dinheiro. Aonde, querido? Na igreja, na vida das pessoas que precisam. Ela tem que semear. Eu não digo essa questão da semeadura, querido, conforme aquilo que nós vemos muitas igrejas fazerem, muitos líderes fazerem, muitas pessoas fazerem, associando a prática da fé somente a você dar dinheiro na igreja, inventando coisas e levando muitas vezes pessoas a entrarem no cartão de crédito, a entrarem no seu limite do banco, a fazerem empréstimos para poder colocar a sua fé em prática. Isso é sacrifício de tolo. Deus não pede esse tipo de coisa, querido. Então, o que Deus quer de nós? A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, que nós temos que dar conforme aquilo que o Espírito, o Senhor, propôs, aquilo que está proposto no nosso coração, ou seja, aquilo que o Espírito propôs no nosso coração. Amém? Então, amado, não é isso. Então, antes de quando você está ouvindo eu falar, tem uma promessa, tem que semear na igreja, já vem com essa palavra, não faça isso. Não faça isso, porque eu não estou falando dessas loucuras que eu ando fazendo por aí. Amém? Porque, querido, para o Senhor, uma vida vale mais do que qualquer bem. Uma alma vale mais do que qualquer bem. Amém? Antes de te ver bem, próspero, abastado, Deus quer você salvo. Amém? Então, querido, a tua vida vale mais para o Senhor do que coisas. Amém? Porém, amados, quando Deus revela para uma pessoa que a colheita que ele tem reservado para aquela pessoa, que a colheita que ele vai dar para aquela pessoa, uma colheita de prosperidade financeira, a semente que ela vai ter que semear muito no altar de Deus será na área financeira, será dinheiro, será bens, serão coisas assim. Amém? Porém, é o Espírito que irá conduzi-la para fazer. Amém? Então você tem promessa de Deus para a tua vida, querido? Que promessas o Senhor te deu? Então,
Se você tem promessas, Deus já te mostrou a colheita que Ele vai te dar. Se Ele te mostrou a colheita, então você já sabe também que tipo de semente que você vai ter que semear para que essas promessas se cumpram na tua vida. Amém? Por isso que esse versículo 4 aqui está dizendo que Deus nos deu o quê? Grandíssimas e preciosas o quê? Promessas. Para que eu e você, para que nós sejamos o quê? Participantes da natureza divina. Amém? Ele prometeu a colheita, mas nós temos que fazer a semeadura. Mas a semente cai na terra, mas só morre no altar. Amém, querido? Então, no nome do Senhor Jesus, meu amado, em nome de Jesus Cristo, creia nas promessas do Senhor. Não cruze os braços diante dela. No nome do Senhor, se coloque à disposição do Senhor. Como fez Abraão, quando Deus chamou ele, a primeira coisa que ele fez foi: eis-me aqui, Senhor. Para a gente encerrar essa mensagem, eu quero ler com você uma palavra que está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 6, que diz o seguinte: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Então, meu amado, você tem promessa, você já sabe qual é a tua semeadura também. Como você vai fazer essa semeadura? De manhã e à tarde, ou seja, durante todo o tempo, meu amado, porque você não sabe qual semente que irá prosperar para gerar o cumprimento da promessa que o Senhor te fez. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu, ó Pai, de compartilhar, de nos dar, ó Deus, grandíssimas e preciosas sementes e nos tornar assim, Senhor, participantes, ó Deus, da natureza divina. Estenda as tuas mãos sobre a vida do meu irmão, revela essa palavra para ele, Senhor. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor gere no coração dele um desejo de estar mais junto a Ti. No nome de Jesus, te servindo, Senhor, gerando, ó Pai, a colheita que o Senhor quer dar a ele. Se ele ainda não sabe, Senhor Deus, Pai, quais são as promessas que o Senhor tem para ele, meu Deus, que o Senhor revele para ele. Se ele ainda não sabe que semente, Senhor Deus, ele tem que semear para alcançar o cumprimento das promessas que o Senhor deu a ele, que o Senhor mostre a ele, ó Pai, conduza, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, Pai. Nessa semana, abençoa ele, abençoa a sua casa, abençoa as obras das suas mãos, prospera, Senhor Deus, as obras das suas mãos e glorifica ainda mais o Teu nome na vida dele, na sua casa e também na sua família, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amado, graça e paz do Senhor Jesus. Querido, que o Senhor te capacite cada vez mais e se revele cada vez mais para você, para que você entenda cada vez mais qual é o desejo do coração dele para a tua vida, para que o nome dele seja ainda mais glorificado na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Se você não está inscrito aqui no meu canal, por gentileza, meu amado, se inscreva, compartilhe essas mensagens com as pessoas que você conhece e peça para elas também se inscreverem aqui no nome de Jesus. Amém? Grande abraço, Deus abençoe e até semana que vem, no nome de Jesus.